Olá, com vocês, Luana Braga. Vamos hoje fazer assim o nosso vídeo, que é os monólogos com Deus, né? Vamos estar assim desenvolvendo um trabalho falando do poder do Espírito Santo e a fé, né? E a fé, hoje vamos falar um pouco da fé. Então, e eu tenho passado algumas experiências que eu he vivido, né, com o Espírito Santo. E antes de começar a fazer esse trabalho, foi pedido a autorização do Senhor, né, para que possamos falar do nome dele. Todos vocês sabem que eu sou uma escritora e escrevo surrealismo, escrevo algo que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E agora estou sendo assim colocada para fazer esse trabalho, né, buscar testemunho de pessoas que teve experiência com o Espírito Santo, pessoas que recebeu realmente bênçãos do Senhor, assim, extraordinárias, né? Para que nós possamos passar esse poder do amor de Deus para as pessoas que estão aflitas. Então, e hoje eu quero contar uma coisa muito interessante, né? Que eu fui para a Espanha, fui visitar a minha mãe, fui visitar o meu filho, e meu filho operou e tá tudo bem. E na consequência da minha viagem, acabei assim representando o nosso país, né? Representando a Amazônia. E como eu escrevi o livro, que é O Anjo Selvagem, que fala também de uma jovem da Amazônia que se perdeu na Europa, né? Então foi muito engraçado, porque de repente eu estava convivendo com aquela experiência, com tudo aquilo que eu havia escrito, que na verdade eu escrevi, mas eu não conhecia a Amazônia. E de repente eu estava representando a Amazônia. Então vamos falar assim do poder da nossa mente, né? Do poder da fé, do poder do querer, do poder do estar e o poder da comunhão com o Espírito Santo, né? Então antes que eu fale alguma coisa para vocês, eu queria falar esta frase que diz, né? A fé e o sentimento. Então eu tenho essa palavra que diz assim, que a fé na palavra de Deus, né, a promessa dele é divina, né? Então, quando você pede para Deus algo e acredita na promessa, ela vai acontecer. Por quê? Porque Deus não vai te negar. E quando ele te faz uma promessa, ele vai cumprir. Só que nós outros fazemos um pedido para Deus e já queremos que aquilo aconteça hoje, amanhã, agora, né? E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, ele sabe o que ouve. Não, ele sabe nos ouvir, né? E também ele tem que buscar nossa obediência. Portanto, o segredo da fé é pura, né? A fé tem que ser pura. Por quê? Porque ela vai continuar, né? A nossa fé tem que ser pura para quê? Para que ela continue dentro de nós a certeza do algo que nós pedimos para Deus. Eu não sei se eu estou podendo me explicar, mas vou contar um testemunho de uma pessoa, né? Que já havia visto falar do Espírito Santo. Eu estava com uma amiga que era da igreja e ele dizia: mas vocês falam tanto desse Espírito Santo, desse Espírito Santo. E de repente ele ficou enfermo, né? E foi para uma casa, foi para o interior e se abastou num lugar bem distante, né? Para tentar recuperar a saúde. E de repente ele usava droga, ele bebia muito e ele fumava muito e ele queria recuperar a saúde. E ele disse: se esse Deus que vocês falam tanto, ele existe, ele vai mudar a minha história. E se isolou. E o que que acontece? Um dia ele acordou de manhã e ele cuspiu sangue. E ele entrou em pânico. E ele lembrou do Deus que nós falamos, do Deus, do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus. Daí ele pegou, voltou para a cidade, né? E ali na casa dele, na mansão, que ele tem tudo, tem casa, tem muitas casas, tem muito dinheiro, mas não tem saúde.
E ele voltou para outra casa e pegou e falou com Deus. Colocou a bebida, colocou a carreirinha lá e colocou o cigarro e disse a Deus: se tu existe, eu paro hoje com todos os meus vícios. E se tu não existe, se tu não me ouvir agora, se tu não é real, eu quero morrer agora. Ou tu me dá a vida, ou tu me dá a morte. Mais ou menos isso. E ele pegou e de repente ele adormeceu, né? E quando ele despertou, estava a bebida, estava o cigarro, estava tudo ali e ele realmente não conseguiu consumir aquela droga para destruir ainda mais o pulmão dele. E ficou emocionado, né? Ele chorou de manhã, ligou para minha amiga, porque na verdade ela também é uma serva do Senhor. E quando ele saiu para buscar o pão, na porta da casa dele tinha uma Bíblia. E ele chorou. E ele disse: o Senhor existe. Quem me trouxe essa Bíblia na porta da minha casa? Como? Quem foi que veio trazer essa Bíblia na porta da minha casa? E minha amiga atendeu, né? Estava no trabalho, não sabia nada. Aí ela disse: foi o Espírito Santo de Deus. Foi o anjo, né? Porque quando recebemos o Espírito Santo, a gente fala do Espírito Santo. E temos os anjos também, né? Os anjos que operam através do Espírito Santo, através do poder de Deus. Então, e eu não vou continuar esse assunto, mas posso dizer que a pessoa está em recuperação e já fez um pacto com o Senhor, que se Deus realmente existe, se Deus o curar, ele vai falar do nome do Senhor. Isso foi uma experiência agora atual, né? Que depois que eu já comecei a gravar os monólogos e que me deixou muito emocionada, eu estou muito emocionada de saber que as pessoas ouvem a gente falar do Senhor. Então, e de repente ela quer se atirar, ela quer se suicidar, ela tá com depressão, ela tá com ansiedade, né? Mas o Senhor existe. E a fé, mas quando você parar para falar do Senhor, quando você falar de Deus para alguém, nós que servimos a Deus, nós que conhecemos o poder de Deus, né? Temos que transmitir isto, que a fé está dentro de nós. A fé é algo que não se vê, mas acreditamos que existe, né? Isso está em Hebreus, depois eu vou em Hebreus 6. Então, e todos nós, agora hoje, todo o pessoal busca na internet, não precisamos nem falar que eles já vão, digita e já aparece, né? Mas quero dizer que o amor de Deus prevalece e quando Ele nos faz uma promessa, não tenha dúvida que Ele vai cumprir, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Eu quero fazer os monólogos, eu quero fazer minhas lives, mas ainda estou ainda muito atrelada, mas espero que o Espírito Santo de Deus prepare tudo isso para todos nós outros. Luana Braga com vocês. Amo vocês.